Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos estudar os capítulos 6 a 9 do livro de Atos. Curte aqui o vídeo, não se esqueça de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize e se tornar um parceiro desse projeto e receber conteúdos exclusivos para abençoar a tua vida. Aqui nós estamos estudando ainda o começo da igreja e vimos nos vídeos anteriores como os discípulos tinham a revelação do Espírito Santo dentro deles, tinham uma vida de oração, uma consciência de representarem o nome de Jesus aqui nessa terra e vemos também como isso fez e ainda faz nos dias de hoje com que a igreja ande sempre no sobrenatural. E agora vamos ver como o crescimento sempre foi algo que marcou a Igreja de Cristo desde o seu princípio. A Bíblia diz no capítulo 6 e versículo 1: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Uma característica importante na leitura do livro de Atos, assim como em muitos outros livros da Bíblia, é que não há uma tentativa de esconder os erros, problemas e percalços na jornada dos discípulos. O crescimento naqueles dias, assim como também nos dias de hoje, traz problemas, mas a solução dos problemas do crescimento nunca vai ser parar de crescer. Os discípulos oraram e levantaram pessoas para a liderança no ministério. E essa continua sendo a estratégia de crescimento para a igreja. A Bíblia diz no capítulo 6, versículos 3 a 4: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra diácono, que é o grupo que foi levantado de pessoas aqui, significa literalmente garçom, ajudante, servo. Essa palavra e esse ministério é um dos mais importantes da igreja moderna, porque sem ele, os ministros jamais poderiam ter tempo, em meio às demandas do crescimento da igreja, de se dedicar exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. São pessoas que hoje se entregam a trabalhos que auxiliam o serviço, o ministério na igreja. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria e com uma boa reputação no lugar onde convivem. A Bíblia mostra que quando eles fazem bem o seu trabalho e quando os líderes da igreja os empoderam, o resultado é o que nós vemos aqui no capítulo 6 e versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Dentre os diáconos, 2 especialmente se destacaram na história de Atos, que não é apenas um livro que conta a história dos apóstolos famosos, mas dos diáconos e de homens simples que obedeceram ao mandamento de Jesus e fizeram a diferença neste mundo. Estevão, por exemplo, a Bíblia diz que realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. O capítulo 7, se você leu comigo o Antigo Testamento, vai perceber que é uma mensagem poderosa desse diácono Estevão que resume a história do Antigo Testamento, a desobediência daquele povo na Antiga Aliança e também nos dá um resumo do plano da salvação de Deus para Israel. Se o maior sermão registrado no livro de Atos foi dado por um diácono, entendemos também que hoje a palavra não está restrita apenas aos pregadores famosos. Todos podemos e devemos anunciar o nome de Jesus para essa geração. Em uma das cenas mais belas do livro de Atos, nós vemos o momento em que o povo apedrejava Estevão, mas ele afirmava ver Jesus em pé à direita de Deus. Na pregação de Estevão, homens não aplaudiram, ninguém se converteu,
milagres aparentemente não aconteceram, mas Jesus, que sempre aparecerá no Novo Testamento sentado à direita de Deus, se levantou nesse momento para poder receber a Estevão. Faça você também, com a sua vida, algo que vai receber um aplauso dos céus e não apenas o reconhecimento dos homens. No capítulo 8, nós vemos que a mensagem de Estevão desencadeou mais uma grande perseguição, mas isso só serviu para divulgar ainda mais o Evangelho em outras cidades. Samaria foi alcançada pela palavra através da vida de um outro diácono, Filipe, um homem que servia como diácono na igreja de Jerusalém, revolucionou uma cidade inteira. E você também pode transformar hoje a sua geração. Vemos em seguida um eunuco etíope sendo alcançado pela palavra de Deus e as primeiras sementes do cristianismo no continente africano são plantadas naquele momento. E uma lição, dentre tantas que nós tiramos na história desse eunuco, é que o mesmo pregador, Filipe, que ministrou às multidões em Samaria, seguiu a voz do Espírito Santo e pregou a uma única pessoa. Ninguém deve ficar sem ouvir o Evangelho. Ninguém deve ficar sem entender o Evangelho. E você é a pessoa que vai fazer com que eles encontrem a Jesus Cristo nas Escrituras. Finalmente, o capítulo 9 vai nos apresentar um dos personagens mais citados em toda a Bíblia e o maior escritor do Novo Testamento, Paulo, nome romano para Saulo. Ele foi nascido em Tarso, na Cilícia, no centro da cultura grega, era um cidadão romano. A Bíblia diz que era um dos judeus da dispersão ou da diáspora. A Bíblia diz também que ele era da tribo de Benjamim e um membro fervoroso do grupo dos fariseus, que já estudamos ao ver os evangelhos. Um dos maiores perseguidores da igreja, mas agora se tornaria um dos maiores apóstolos de toda a história da igreja cristã. E mais uma vez, a Bíblia mostra que um homem simples, de nome Ananias, foi um instrumento da sua conversão. O diácono Estevão fez o evangelho se espalhar para fora de Jerusalém. O diácono Filipe evangelizou a cidade de Samaria e começou a evangelização da África. Ananias, um homem simples como eu e você, converteu o maior apóstolo do Novo Testamento. E você? O que você está fazendo? Não espere fama, não espere título, nem qualquer tipo de reconhecimento para começar a fazer algo relevante nessa terra. Os atos continuam junto com o Espírito Santo, através de mim e de você. Deixe as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 10 a 12 do livro de Atos.